Irmãos e irmãs, na liturgia deste domingo, nos deparamos com este evangelho, no qual Jesus, mais uma vez, chama ali seus discípulos. Primeiramente, Jesus está vendo uma multidão que está cansada, que está procurando um pastor, uma multidão sem pastor ali. E Jesus, ele olha para aquela multidão e sente compaixão. Jesus sempre olhando, assim como a palavra de Deus hoje, O Senhor tem compaixão daquele povo que estava preso no Egito, vai lá, manda Moisés e liberta aquele povo. E ali acolhe aquele povo como o povo escolhido, o povo eleito. E aqui Jesus, ele faz praticamente uma coisa semelhante, Porque ele acolhe aquela multidão que estava ali. Uma multidão que muitas das vezes estão cansados, com fome, e o Senhor tem esta compaixão. E às vezes acontece com cada um de nós. Porque durante toda a nossa vida, às vezes a gente se encontra nesses mesmos períodos, Cansado, fatigado, com fome, às vezes não temos o que levar para nossa casa. E o Senhor, ele vai providenciando a partir do momento em que nós rezamos e pedimos a Ele. Porque o sentido de hoje da liturgia é justamente a oração. Um povo lá no início que fez a oração e foi escutado. E aqui é justamente isso. O povo que estava com Jesus ali naquela multidão, muitos estavam fazendo a oração para que o Messias fosse enviado, para que o Messias viesse até eles, e ali veio Jesus. Veio até cada um deles, para dizer que os acolhe, que os ama, que eles não estão sozinhos, que nós não estamos sozinhos. Nós temos um Pai, nós temos um pastor, que cuida de cada um de nós. Mas uma coisa interessante aqui é nós nos questionarmos, porque Jesus, ele pega ali e tem compaixão daquela multidão, e vai e envia seus discípulos para os ajudar. Mas e nós? Estamos fazendo parte desta multidão que está ali somente querendo algo, ou nós estamos fazendo parte daqueles que são enviados por Deus, que são enviados por Cristo? Porque aqui isso acontece antes do Pentecostes, Jesus já envia seus discípulos ali antes do Pentecoste para anunciar, para levar a boa nova, para curar, para expulsar demônios, e ele dá essa autoridade a seus discípulos, assim como ele deu a cada um de nós no dia do nosso batismo. Por isso eu perguntei, nós estamos fazendo parte da multidão que fica ali à espera, ou nós somos aqueles que realmente fomos enviados no dia do nosso batismo e estamos realizando esta missão? É uma coisa para nós meditarmos, levarmos a sério, porque eu sou só mais um entre a multidão, ou eu estou fazendo aquela missão que o Senhor me convocou, que o Senhor me chamou a fazer? Porque nós realmente temos que sair da nossa vidinha ali, no nosso conforto, e ir fazer essa missão. Porque o próprio Cristo diz, a messe é grande, mas os operários são poucos. São poucos realmente porque muitos de nós queremos estar ali entre a multidão, esperando as graças acontecerem, esperando tudo acontecer, para depois, muitos ainda dizer assim, eu estava lá fazendo parte, estava na missão, eu estava fazendo isso, fazendo aquilo, para ganhar as glórias, os aplausos. Ainda temos isso ainda que acontece no meio de nós. Então é para que a gente possa refletir realmente. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu para que nós pudéssemos realizar esta missão e que nós realmente possamos aceitar com o nosso sim. Não é um sim passageiro, mas é um sim constante, um sim que seja renovado todos os dias. É para isso que o Senhor nos mostra nesse evangelho de hoje, enviando seus discípulos. Seus discípulos, eles saíram e foram fazer essa missão. Nós também devemos buscar essa missão. Ontem iríamos iniciar aqui na paróquia o curso de evangelizadores. Apareceu 8 pessoas. Então, para dizer assim,
Cadê? Nós estamos procurando? As oportunidades estão sendo abertas para que nós possamos nos formar, para que nós possamos ser missionários, para que nós possamos ser enviados, e a gente não está aproveitando. Então, para dizer assim, a gente está disponibilizando, mas o povo é que não está querendo. Né? Apareceu 8 pessoas, mais os 2 seminaristas deu 10. Né? Então, não tinha como continuar, né? Com a missão, depois, como é que vai fazer a parte? Evangelizar toda a nossa cidade. Uma comunidade com 8 pessoas, né? Eu sei que dá, né? Porque Jesus enviou 12, né? Mas eram 12. Nem 12 apareceram, né? Para fazer referência às 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, não apareceram. Então, assim, é nós que muitas das vezes não respondemos com o nosso sim à missão que o Senhor confiou a cada um de nós. Então, Jesus nos chama a atenção, mas Ele nos acolhe. Ele nos dá, né, o poder, Ele nos dá o necessário para que a gente possa realizar a nossa missão. Então, abramos o nosso coração verdadeiramente, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor continua ao nosso lado. Lá Ele mandou, né, no livro do Êxodo, Ele mandou Moisés para libertar aquele povo, porque Ele escolheu aquele povo para amar. E aí a gente vê mais uma que a gente pode até dizer assim, é uma repetição, mas dia 12, né, sexta-feira, comemoramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E a leitura falava justamente isso, né, que Jesus veio para acolher e amar. E pela sua morte, né, nos mostrou o verdadeiro amor. Pela sua morte na cruz, como fala a segunda leitura de hoje, nós somos acolhidos, nós somos amados. Né, este sentimento de amor, esse sentimento de acolhida, esse sentimento de carinho, de conforto, que nós encontramos no peito de Jesus, no coração de Jesus, que nós possamos trazer para a nossa vida. Trazer para a nossa vida e também para a vida daqueles que dependem de nós. Que eu digo depende de nós porque é nós que estamos aqui, é nós que conhecemos, é nós que temos uma intimidade com Deus. Então é eu que tenho capacidade de anunciar, é eu que tenho capacidade de curar aquela pessoa, eu que tenho a capacidade de expulsar demônio daquela pessoa. O Senhor nos capacita e nos dá essa autoridade, que nós realmente abracemos essa autoridade que o Senhor nos dá, para que nós possamos conduzir adiante a nossa missão, e que verdadeiramente o Espírito Santo possa pairar sobre as nossas vidas, possa fazer a sua obra acontecer em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.